Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que vocês estejam se virando bem aí nessa quarentena, que vocês estejam se cuidando bastante. Então eu tô aqui hoje para fazer uma aulinha especial sobre eletricidade e eu vou falar sobre basicamente parte de resistência elétrica e de potência. Então são dois temas aí que eu vou abordar hoje com vocês, que seriam temas que eu gostaria de trabalhar pessoalmente, mas devido a esse afastamento, vou fazer essa aula à distância para vocês, tá? Desculpa que a minha voz não tá lá das melhores. Vamos lá, pessoal. Para a gente falar de resistência elétrica, a gente precisa entender dois conceitos: o conceito de tensão elétrica e o conceito de corrente elétrica. Tá? São duas coisas extremamente importantes na física e que a gente não consegue estudar sem separar essas duas coisas. Tensão elétrica é o popular voltagem, é aquele que as pessoas normalmente chamam de voltagem, que o termo correto para a gente seria falar em tensão elétrica. Tá? Seria o mais apropriado, a melhor expressão seria falar tensão elétrica. Ou um termo até um pouquinho diferente, que seria ainda o termo DDP, que significa diferença de potencial. O que é isso? Tá? A tensão elétrica é aquela força que vai movimentar os elétrons. Quer dizer, aquele início de força que vai movimentar, que vai tirar esses elétrons, né, daquele quase repouso, né, daquele estado quase parado. A tensão é o que vai injetar essa força e vai fazer eles se deslocarem, vai dar essa velocidade, esse impulso para os elétrons. Então não existe como ter fluxo de elétrons por um condutor, por um fio, sem que exista uma tensão elétrica. Tá? Então a gente pode dizer que a tensão elétrica é a responsável por termos esse fluxo de elétrons, que é a mesma coisa que a nossa corrente elétrica. Tá? Então eu até peguei aqui como exemplo, até vou pegar o laser, vamos ver se eu pego aqui o laser para a gente ver. Tá? Aqui tem um exemplo bem característico, né, de uma tomada, um liquidificador. Tá? Isso que sai da tomada, essa energia, essa força, é o que a gente chama de tensão elétrica. Tá? Então a tensão é justamente isso, é a força que vai ser ligada lá no fio, vai injetar essa força, vai movimentar os elétrons livres do fio condutor. Então a gente tem ali um fio de cobre, normalmente, ou um fio de alumínio, né, que é o fio que liga o liquidificador, que liga a maioria dos eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Tá? E esse fio tem vários elétrons livres que vão ser impulsionados pela tensão. Então a gente pode pensar que a tensão é quem inicia tudo isso, tá? É quem faz acontecer todo esse fluxo de elétrons. Tá? Então, ela é super importante para a gente, não tem eletricidade, né? Não existe nada de eletrônico que funcione numa casa sem que tenha essa tensão elétrica, que aqui em Porto Alegre, onde a gente vive, é na faixa de 127 volts, o popular 110. Tá? Regiões aí fora de Porto Alegre, até mesmo da região metropolitana em diante, já trabalham com 220 volts, tá? Mas isso é tensão, tá? É energia. Então, o fluxo que ela vai gerar desses elétrons que entraram em movimento, isso já não é mais a tensão elétrica. Esse fluxo é chamado de corrente elétrica. E até botei aqui um outro slide para vocês verem. Então, nesse slide, a gente vai tentar enxergar um pouquinho o que acontece. Imaginem que vocês têm um fio, ó, é como se eu tivesse cortado um pedacinho do fio aqui. Tirei um pedaço dele para olhar no microscópio. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Imagina que eu pudesse aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um fio para mostrar. Aqui, ó. Eu tenho um cabo de celular aqui que não funciona. Então, imagine que eu pegasse um pedacinho bem pequenininho desse fio aqui, conseguisse olhar no microscópio o que acontece no momento que eu ligo ele na tomada, né? Que vai passar tensão e vai fazer esses elétrons se movimentarem. O que a gente vai perceber é isso, que vamos ter elétrons, né, cargas negativas, se movimentando em um único sentido. Né? Essa quantidade de elétrons se movimentando em um único sentido é o que a gente chama de fluxo de elétrons, que demos o nome de corrente elétrica. Então, quem é responsável por gerar essa corrente elétrica
É a tensão elétrica. Só que a corrente elétrica é extremamente importante, porque é essa corrente que vai chegar até o equipamento eletrônico e vai fazer ele funcionar. Então é muito importante essa corrente elétrica, tá? E esse fluxo, né, para fazer o equipamento funcionar. Então cada equipamento tem o seu fluxo necessário para funcionamento. Por isso que cada equipamento eletrônico tem as suas especificações. Cada um funciona com uma determinada capacidade, com uma determinada quantidade de fluxo chegando ali, que é o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Então alguns equipamentos usam uma corrente muito alta, precisam de um fluxo muito intenso, outros usam uma corrente menor, usam um fluxo menos intenso. Então essa quantidade de elétrons que vai passar aqui influencia então no funcionamento dos equipamentos, e a gente chama isso de corrente elétrica. Lembrando, a gente só vai ter essa corrente elétrica nos condutores, tá? Quer dizer, materiais que conduzem eletricidade. Os isolantes não possuem essa característica. Então, materiais como borracha, madeira, o ar que a gente respira, alguns plásticos, né, polímeros, eles são materiais isolantes. Então, eles não conseguem gerar este fluxo contínuo de cargas. Então não tem corrente elétrica. Tá? E até podem olhar aqui, ó, se lembra que eu falei ali no slide anterior, né, que a gente poderia chamar a tensão elétrica de DDP. Aqui nesse slide está sendo chamado de DDP. Tá? Então diferença de potencial é a mesma coisa que tensão. Tá? Então são duas coisas que vão estar sempre ligadas, que é a tensão e a corrente. Tá? Vocês vão sempre me ver falar tensão. Eu não uso o termo voltagem, tá? Mas é muito popular, as pessoas falam, mas eu não uso, tá? Só para vocês saberem disso, porque agora a gente vai entrar naquele teminha que eu citei antes, que é a chamada resistência elétrica. Tá? O que é a tal da resistência elétrica? Bom, pessoal, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem na eletricidade, tá? E eu vou dizer para vocês, é uma das coisas mais importantes e é uma das temáticas aí, principalmente para quem vai prestar um vestibular, mais importantes para ficar ligado, tá? Principalmente porque vão ter muitas características associadas a essa resistência elétrica. Vamos lá. O que é tal da resistência elétrica? Vamos pensar primeiro na palavra, né? O que é uma resistência, né? Do próprio português. O que é uma resistência? É uma dificuldade, é uma imposição, é algo que dificulta, né? E na eletricidade não é diferente. Tá? É uma dificuldade de transportar cargas elétricas. Como assim? Eu vou voltar um slide, tá? Onde a gente tinha as carguinhas aqui, para vocês verem. Ó. Tem várias carguinhas aqui, 7 cargas. Tá? É claro que isso aqui é só uma representação. Tá? Podem ter milhares num pequeno espaço de um fio. Tá? Imagina que elas estão ali tranquilas, tá? Que eu ainda não liguei na tomada. Então elas não estão ainda, essas cargas, se deslocando com uma velocidade rápida. Elas estão bem tranquilas ali, né, mal e mal vibrando, né, porque a gente sabe que as partículas vibram mesmo, mesmo sem que eu ligue a tensão, porque por causa da própria temperatura e outras coisas. Então elas estão lá calminhas até que eu vou ligar a tensão. O primeiro ponto em que a tensão for passar já vai empurrar essa carga com uma velocidade muito grande, com a velocidade da luz. Tá? Então imaginem que essa carguinha aqui vai tentar passar pelas outras com a velocidade da luz. E as outras, coitadas, né, elas não estavam com aquela velocidade, elas estavam calmas ainda, até que essa primeira recebeu a tensão e começou a tentar passar pelas outras. Ela não vai conseguir passar pelas outras desviando, ela vai colidir nessas partículas, né, nesses elétrons. Então, no momento que essa carga colidir nesta aqui, vai colocar essa em movimento também, que vai bater na próxima, que vai colocar a outra em movimento. Então tu tem ali quase uma reação em cadeia, né? Tem uma carga batendo na outra. E é graças a essas cargas se batendo que gera o fluxo que a gente tem, né? Que gera a corrente elétrica, uma batendo na outra. Eu gosto de pensar na seguinte analogia. Imaginem que vocês estão andando aí numa avenida muito movimentada. Muito movimentada, tá? Se a gente estiver tratando de Porto Alegre, podem pensar numa Andradas lá no centro,
mas pode pensar, na verdade, em qualquer avenida aí que vocês conheçam que seja muito movimentada, muita gente andando. Imaginem que vocês acabam se assustando em algum momento, né? Pensam que tem ali um assalto, um arrastão. Vocês vão tentar sair o mais rápido possível para fugir dali, né? Só que na frente de vocês tá cheio de gente, não tá vazio, tá infestado, tem muita gente. Como é que tu vai conseguir correr rápido na frente com muitas pessoas na frente? Não dá. O único jeito é batendo nas pessoas. Que é isso que acontece dentro do fio. O elétron não consegue desviar e para ele conseguir passar com aquela super velocidade, ele vai colidir nos outros elétrons. Essa colisão de cargas faz com que tu tenha uma parte dessa energia não ficando na parte elétrica. Ela se transforma, graças a essas colisões, numa coisinha chamada calor. Quer dizer, bater essas cargas, esses elétrons, faz com que essa colisão gere, né, transforme uma parte da energia em calor. Isso significa que a resistência elétrica é justamente essa dificuldade que os próprios elétrons têm de passar. Quer dizer que um elétron está atrapalhando o outro. E graças a esses elétrons se atrapalhando, eles mesmos proporcionam essa resistência. E aí eu vou um pouco mais além. Não existe eletricidade sem resistência elétrica. Quer dizer, não tem como eu ter um condutor, um fio funcionando, ligar um aparelho sem que exista resistência elétrica. Os elétrons sempre vão estar ali atrapalhando um com o outro. E no momento que eles colidirem, esses elétrons, porque vai acontecer para gerar o fluxo, um batendo no outro, vocês batendo lá nas pessoas na avenida, vocês vão acabar, né, no caso os elétrons, gerando uma parte dessa energia em calor, né, transformando uma parte da energia em calor. A gente dá um nome para isso na física, que é esse momento em que a energia é transformada em calor. Nós chamamos isso de efeito Joule. Tá? Então a gente gosta de pensar isso. Aqui tem, claro, uma ilustração que é uma brincadeira, tá? Mas é legal para a gente pensar e tentar reconhecer cada um desses conceitos. Tá? Esse conceito aqui, a volt, é o conceito de tensão. Né? Sempre a unidade volt é a unidade de tensão. Tá? Então quer dizer, eu tenho aqui a tensão que é quem gera a corrente. Então olha aqui, ó, ela está empurrando aqui o que a gente chama de ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Então a tensão empurra a corrente, olha só. Esse carinha aqui, a resistência, ele é quem está travando a corrente, ele é quem trava as cargas. Então você tem uma brincadeirinha aqui para tentar entender o que cada conceito faz. A tensão é quem empurra, quem gera força para movimentar as cargas. As cargas em movimento são a nossa corrente. E a resistência elétrica, que é a unidade é ohm, depois a gente vai ver mais a fundo isso, é quem dá aquela travada nessa corrente. E isso tudo está interligado em toda a nossa eletricidade. Tá? Toda a nossa fiação, tudo que a gente tem nas residências, vai ter sempre essas três características, esses três conceitos interligados. E aí a gente vai começar a pensar em outras coisas. Como eu citei agora, né? O fato de tu ter uma resistência vai sempre ter ligado a essa resistência uma transformação de energia em calor. Onde a gente vai enxergar isso? Aqui, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu estou com o celular carregando aqui, ó. Tá? Meu celular está carregando. E eu vou dizer que eu não estava usando ele agora, eu estava dando aula aqui para vocês, não estava usando ele, e ele está morno aqui atrás. Mesmo sem eu estar usando o celular, ele está morno. Como pode o celular esquentar, né, ficar morno, sem que eu esteja usando? Só por ele estar ligado na tomada, no carregador, né, no caso. Justamente por causa desse efeito Joule que eu citei. No momento em que é gerada uma corrente, essa corrente causa esses atritos, né, essas colisões entre cargas, vai me transformar uma parte da energia em calor. Isso significa que toda vez que um equipamento eletrônico estiver ligado, ele vai estar com uma parte da energia se transformando em calor. Por isso que todo equipamento eletrônico esquenta. Todos os equipamentos eletrônicos esquentam. Uns esquentam mais que outros, mas todos esquentam um pouquinho. Pode ser que esse equipamento tu nem perceba, mas ele está esquentando um pouquinho
graças a esse efeito Joule. Eu estou aqui com o notebook, tá, fazendo a gravação da nossa aula, e ele está super quente, né? Quer dizer, uma parte da energia é transformada em calor. Computadores, televisores, equipamentos de modo geral vão acontecer isso, e é muito intenso em alguns outros equipamentos, tá? Outros nem tanto, mas o caso do notebook, ele fica bem quente, tá? Às vezes, inclusive, ele pode até reiniciar e desligar devido ao quanto que ele esquenta graças ao efeito Joule. Isso é positivo para a gente e negativo também. Esse aquecimento nos causa muitos problemas na eletricidade, na parte elétrica, principalmente de componentes eletrônicos. Porque a gente tem uma dificuldade em criar tecnologias novas que consigam resistir a esse efeito Joule. Porque qual a nossa ideia na tecnologia? E vocês estão presentes sempre nisso. A gente quer ter cada vez equipamentos mais fininhos, né, com espessura menor, com uma qualidade cada vez maior, mas tendo componentes menores. E fazer esses equipamentos menores suportarem esse calor é uma engenharia super complexa. Então, fazer o equipamento resistir ao calor e ainda funcionar em alta produtividade é muito difícil. Por isso que a gente demora, às vezes, para ter um equipamento mais moderno. Justamente pela grande dificuldade que é de conseguir fazer isso. Então, esse é o lado ruim. É que essa geração, né, essa transformação da energia em calor, o efeito Joule, dificulta muito a nossa evolução tecnológica. A gente tem que pensar e repensar em materiais para usar, tamanhos, formatos e assim por diante. E justamente os nossos equipamentos também acabam queimando por causa disso, por causa desse efeito Joule. Porém, existe a forma positiva de usar o efeito Joule a nosso favor, que é justamente no aquecimento. Para quem já ouviu falar em resistência elétrica de chuveiro, inclusive na física a gente não chama de resistência elétrica de chuveiro, a gente chama de resistor de chuveiro, mas tudo bem, é só uma nomenclatura. Tá? A resistência do chuveiro é o jeito que a gente usa o efeito Joule a nosso favor. Quer dizer, ela é feita para esquentar. E esse aquecimento é exatamente o mesmo aqui da bateria do celular, é o mesmo do notebook, só que usa um material que esquenta mais rápido e com mais intensidade, que é aquela molinha. É a mesma molinha também que se vê nas lâmpadas incandescentes, aquela lâmpada que estoura a molinha, né, chamada molinha de tungstênio. Então, a gente usa a nosso favor justamente para aquecimento. Onde a gente vê isso? Na resistência de chuveiro, forno elétrico, secador de cabelo, aquecedor elétrico, chapinha de cabelo, entre outras coisas. Esse é o lado positivo. A gente usa esse efeito Joule a nosso favor para aquecer. Então, isso é muito importante também, a gente saber que tem como usar a nosso favor. Nem sempre as coisas são feitas para queimar. A gente pode usar para esquentar e nos beneficiar com isso. Tá? Como a gente vai descobrir e utilizar essas três grandezas que eu citei para vocês, né? Tensão, corrente e resistência. Bom, vai sair dessa resistência uma formulazinha que a gente chama de primeira lei de Ohm, tá? Que é a forma que a gente tem de calcular a resistência elétrica. Como se calcula uma resistência em um condutor. É chamado primeira lei de Ohm e a fórmula está aqui, ó. R igual a U dividido por I. O que é U dividido por I? Bom, primeiro que R é resistência. Tá? U é o que a gente chama de tensão. Tá? A letra U é a tensão ou DDP. Voltagem para os populares. Tá? E o I é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então esse I minúsculo é a corrente elétrica. Isso quer dizer que a resistência é a nossa tensão da rede dividido pela corrente elétrica. Então é uma fórmula muito, muito simples. E a gente chama essa fórmula de primeira lei de Ohm. Uma coisa que é importante, tá? Nós sempre vamos usar essa tensão, letra U, com a unidade volts, tá? Que é o V maiúsculo, eu vou mostrar aqui no exemplo a seguir. Tá? E a corrente sempre em ampere, que é a unidade de corrente, que é o A maiúsculo. Tá? O R
que é a nossa resistência elétrica, vai ter uma letra bem diferente, até vocês, se quiserem, já podem dar uma olhadinha aqui embaixo, que é esta letrinha ômega, tá? Que é conhecida como unidade ohm, que até tinha o nomezinho aqui, ó. Tá aqui o nomezinho, ó. Ohm, tá? É a unidade de resistência elétrica, é o ohm. Vamos ver um exemplo para trabalhar com esses conceitos que eu citei agora. Tá? Então, primeiro exemplo, ó. Um fio condutor foi ligado a um gerador ideal que mantém entre seus terminais uma tensão de 12 volts, quer dizer, U igual a 12 volts, provocando uma corrente de 2 amperes. Então a questão está me dando o U, que é a tensão, a questão está me dando isso, e está me dando a corrente, 2 amperes. Determine o valor da resistência desse fio e marque a alternativa correta. Bom, eu não botei a alternativa aqui porque não tinha necessidade, tá? Mas, então aqui, ó, valor da resistência é o que a gente quer saber. Então o U vale 12 volts, já até botei aqui, e o I, que é a nossa corrente, 2 amperes, quero achar o R. Bom, para a gente calcular o R, vamos usar a primeira lei de Ohm, que é U dividido por I. Muito importante sempre olhar as unidades do U e do I. Então, quando a tensão já estiver em volts, perfeito, tá? Não tenho que mexer aqui. Nós vamos ter que tomar cuidado caso apareça em kilovolt, ou até outras unidades, mas aí eu comento quando chegarem esses casos aí. Tá? A mesma coisa para a corrente. Se ela está em amperes, não tem problema. O problema é se ela estiver em miliamperes. Tá? Então daí a gente vai ter outro problema. Ela pode estar em microampere e pode ter várias outras unidades aí para aparecer. Tá? Mas aqui não tem problema, já está em volts, já está em ampere. É só substituir e calcular. Então o U vale 12, o I vale 2. É só dividir então a tensão pela corrente, 12 dividido por 2. Vamos achar uma resistência de 100 ohms. Tá? Então, essa é a resistência do nosso fio que foi ligado ao gerador ideal. Tá? Então, é um cálculo muito, muito simples. Tá? Eu peguei questões um pouco mais elaboradas para a gente ver exatamente isso acontecendo. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês agora. Uma questão um pouquinho mais elaborada, mas que também é bem simples para vocês verem a utilização da resistência e um gráfico junto. Tá? Então eu peguei aqui uma questão, isso aqui que eu botei já é a resolução, tá? Então a verdade é que a questão só tem essa parte que está aqui, ó. Tá? Isso aqui é já da minha resolução que eu vou fazer com vocês. Olha o que a questão está dizendo. Na figura ao lado, mentira, está embaixo. Temos o gráfico de tensão U aplicada a um condutor em função da intensidade da corrente I, tá, que o percorre. Então é um gráfico de tensão por corrente. Determine o valor da resistência, então eu quero saber o R, quando a tensão vale 20 e 60 ohms. Olha só, quando vale 20 e 60 ohms. São dois valores de resistência diferentes. Bom, vamos lá. Algumas características que eu gostaria de citar para vocês sobre essas resistências. Primeiro, quando eu tenho um gráfico que é uma curva, significa que para cada tensão aqui, ó, eu vou ter uma resistência diferente. Tá? Então, mudando a tensão, vai mudar a resistência. Isso é característica de um resistor não ôhmico. Olha a palavra, né? Olha a expressão. Resistor não ôhmico. Por quê? Porque existem dois tipos de resistores. Os ôhmicos e os não ôhmicos. Ôhmicos, não ôhmicos. Tá? Um resistor não ôhmico, que é o caso aqui dessa questão, é quando eu tenho um equipamento, né? No caso um fio, na verdade em fio não vai acontecer, mas eu tenho um resistor, tá? Um equipamento que exerce resistência, e ele muda a tensão, ele mudando a tensão, muda o valor da resistência. Isso é um resistor não ôhmico. Quando eu tenho um equipamento onde eu mudo a tensão, mas não muda a resistência elétrica, esse é o caso de um equipamento ôhmico. A maior parte dos nossos condutores são ôhmicos. Tá? Os fios são ôhmicos. Tu pode mudar a tensão, aqui é o caso. Ó.
O fio esse aqui do celular, ó, não o meu que não funciona, né? Mas o fio do celular é um caso típico. Eu posso pegar ele aqui e colocar no carregador e ligar tanto no 110, né, o famoso 127, quanto no 220 e ele funciona igualzinho. Isso quer dizer que mudei a tensão, mas ele não mudou o funcionamento. Então a resistência é uma só, ele não altera a resistência com a tensão. O caso do fio, dos fios metálicos são ômicos, resistores ômicos. Quando eu mudo a tensão e mudo a resistência, eu estou falando de um resistor não ômico. O exemplo mais comum, tá, pessoal, são em gases. Por exemplo, lâmpada fluorescente, aquela que comprida, né, que normalmente o pessoal usa em cozinha, usa muito em ambientes grandes. A lâmpada fluorescente, ela é composta com gás de mercúrio, é um caso de um exemplo de um resistor não ômico. Mudando a tensão, muda a resistência no gás, tá? Mas então, vamos resolver essa questão. Ela quer saber a resistência para 20 volts e para 60 volts. Se são duas resistências que estão pedindo, são dois cálculos que tu vai ter que fazer, tá? Esses cálculos são separados e a gente vai ter que fazer separadamente. Eu vou começar na ordem que a questão está pedindo. Eu quero achar minha resistência para 20 volts. Vamos analisar o gráfico para encontrar isso. Tá? Ó, vamos pegar o gráfico. 20 volts está aqui a tensão. Ó. Tu vai ir para em cima dessa linhazinha da tensão até chegar na linha vermelha, ó, que está no nosso gráfico. E tu vai olhar para baixo, ó, e vai ver aonde está a corrente. Então a gente precisa dessas duas informações, a tensão e qual o valor da corrente possui essa tensão. Eu vim aqui do lado e fiz para vocês exatamente isso. Eu peguei esse ponto, tá, e já anotei os valores, ó, da nossa tensão, 20 volts, e a referente corrente dela, que vale 4 amperes. Tá? Então, com essas duas informações, a gente vai pegar a primeira lei de Ohm, que é a nossa fórmula, e vamos calcular a resistência elétrica. Tá? Então, bem fácil. R igual a U dividido por I. Já está em volts, já está em ampere, então é só substituir no lugar do U o 20, no lugar do I o 4. Por que eu botei ali 5? Não sei, mas eu já vou arrumar para vocês verem aqui, tá? Não tem problema. Eu arrumo bem rapidinho isso aqui e vocês já voltam a ver isso sem nenhum problema, tá? Então, é 2 palitos para vocês voltarem a enxergar, tá? Eu não sei por qual motivo que sem querer eu tinha colocado ali 5, mas não era 5, era 4, tá? Então, ó, bota no lugar da corrente o 4, 20 dividido por 4 igual a 5 ohms. Tá? Então eu já sei que a minha resistência para tensão de 20 volts vale 5 ohms. Vocês vão olhar aqui nas alternativas, tem duas opções com 5 ohms, então toma cuidado para não sair marcando antecipadamente antes de ter a segunda resposta da segunda resistência. Tá? E no nosso caso, para a segunda tensão que foi pedido 60 volts, tu vai lá no 60 volts, segue a linha pontilhada até onde está a nossa curva, tá? A vermelhinha. E quando chega lá, olha onde está a corrente correspondente. E tu vai olhar os 6 amperes. Eu até vim aqui, separei justamente esse ponto, ó, para vocês verem quais são os valores que a gente usa. Então, pega a mesma fórmula da primeira lei de Ohm e tu vai fazer, tá? Tensão que vale 60 dividido pela corrente ali correspondente 6 amperes. Então vai ficar o U 60 dividido pelo I 6. Então a resistência 60 dividido por 6 que dá 10 ohms de resistência. Então a primeira resistência para 20 volts é 5, a segunda resistência lá para 60 volts dá 10 amperes, que é a alternativa B, tá? A alternativa B de bola é a nossa resposta correta da questão. Tá? Então, pessoal, hoje a gente falou da resistência. Logo depois, aí um pouquinho mais para frente, eu posto o vídeo falando da potência elétrica. Então, por hoje, tá, eu vou encerrar nossa aula nessa partezinha aí da resistência elétrica. Um abraço aí para todos.